são os espíritos imperfeitos? Quantas classes tem essa terceira ordem de espíritos? Será que sabemos quem são eles? Olá, perfectíveis! Aqui é a Bia Fraga e hoje nós vamos conversar sobre a terceira ordem de espíritos, os espíritos imperfeitos. Kardec, lá na questão 101, que na verdade não é bem uma pergunta, é mais uma afirmação mesmo. Ele coloca as características gerais desses espíritos que podem estar encarnados ou desencarnados. E o que é possível perceber neles? A predominância da matéria sobre o espírito, o que significa dizer que as questões materiais vivenciadas por esses espíritos têm mais peso que as questões espirituais. É aquela galera que se deixa levar pelas sensações que o corpo oferece. E outras características são a ignorância, o egoísmo, o orgulho e as más paixões e a tendência ao mal. Aí vocês podem me dizer: nossa, Bia, mas é só coisa brava. Bom, gente, essa fala não é minha. Ela é de Kardec e dos espíritos superiores. Mas não é só coisa ruim, não. Essa galera aí já tem uma intuição de Deus, apesar de não compreenderem. O conhecimento que os espíritos imperfeitos encarnados têm sobre o mundo espiritual é um pouco limitado, porque eles tendem a interpretar o mundo de acordo com as experiências que eles já viveram. Mas aquele que estiver ligado, que estiver atento, consegue encontrar boas verdades trazidas pelos bons espíritos em suas comunicações. Ainda assim, esses espíritos, quando desencarnados, guardam a lembrança dos sofrimentos da vida corporal e sofrem com isso. A felicidade dos bons espíritos, às vezes, é motivo de tormento, por conta da inveja e do ciúme que ainda sentem. Nem todos são maus em sua essência, não. Alguns só são levianos mesmo. Não pensam na consequência das suas ações e tal. E outros não fazem nem o bem, nem o mal. Só que os bons espíritos dizem que só o fato de não estar fazendo bem significa já estar fazendo mal. Entendeu? E isso por si só já é uma característica de inferioridade. Infelizmente, alguns espíritos gostam de fazer o mal e se sentem satisfeitos com isso. Alguns são bem inteligentes, mas usam sua inteligência com maldade e malícia, que significa que as ideias e sentimentos que surgem ali são pouco elevados. Todo espírito que tem maus pensamentos está nessa ordem que estamos falando, os espíritos imperfeitos. Mas olha, fica tranquilo, fica tranquila, que todos estamos melhorando e crescendo. Essa é uma etapa de um longo caminho que vamos percorrer. A terceira ordem foi dividida em 5 classes. E nós vamos conhecê-las de trás para frente do jeitinho que Kardec colocou lá no Livro dos Espíritos, das afirmações 102 a 106. Vamos lá? A 10ª classe é dos espíritos impuros, que são inclinados a fazer o mal e ficam pensando muito nisso. Dão conselhos que não são legais, causam discórdia, desconfiança e até se aproximam de quem é espiritualmente mais frágil, para poder influenciar com mais facilidade e atrapalhar o desenvolvimento dos outros. Algumas vezes até o ponto de falharem nas provas que deveriam vencer em suas encarnações. Podemos reconhecer esses espíritos pelas palavras que usam para se expressar e pela sua inferioridade moral. E não se esqueçam que estamos falando aqui de espíritos encarnados e desencarnados. E foi por isso que alguns povos deram a alguns deles nomes associados a espíritos do mal. Mas lembrem que Deus não cria ninguém mau. Então, são espíritos que agora estão mais próximos da crueldade, da sensualidade e da hipocrisia. Às vezes, até mesmo sem motivo, só pelo prazer que sentem em fazer o mal. A 9ª classe é dos espíritos levianos, os famosos zombeteiros, brincalhões. Eles se metem em tudo e não se preocupam com a verdade. Causam pequenos desgostos e pequenas alegrias. Provocam intrigas e induzem ao erro de forma maliciosa. São os que vulgarmente chamamos de duendes ou gnomos. Sua linguagem é graciosa, porém é sempre possível perceber um sarcasmo, o que justifica o fato deles estarem sob dependência de espíritos superiores. A 8ª classe é dos espíritos pseudo-sábios, que já apresentam conhecimento considerável, mas acham que sabem mais do que realmente sabem. Tem linguagem mais séria,
Contudo, ainda mostram reflexos de seu preconceito e das ideias que absorveram em sua vida terrestre, por conta do orgulho, do ciúme e das teimosias que ainda têm. A 7ª classe é dos espíritos neutros, que não são bons o bastante para fazerem o bem e nem maus o bastante para fazerem o mal. E não estão acima da condição da humanidade, nem por inteligência e nem por moral. São apegados às coisas desse mundo e sentem saudades disso. E a última classe dessa ordem, a 6ª classe, é a dos espíritos batedores e perturbadores, que não estão exatamente em uma classe separada das que falamos antes. Na verdade, eles podem pertencer a qualquer uma delas. Em suas comunicações, eles realizam efeitos físicos, como pancadas, movimentos de objetos, agitação do ar, e se mostram mais apegados à matéria que os outros. Nós sabemos que esses fenômenos são respostas inteligentes que acontecem de forma direcionada e intencional. E quando os espíritos superiores veem que há utilidade na manifestação, se utilizam desses espíritos que estão mais aptos para atuar em questões materiais que intelectuais. Eu tenho uma perguntinha. E gostaria muito que vocês respondessem aqui nos comentários. Vocês conhecem ou reconhecem os espíritos imperfeitos? Espero que vocês lembrem do nosso estudo da escala dos mundos. E lá nós falamos que nos mundos de provas e expiações vivem em sua maioria os espíritos imperfeitos. A Terra está onde mesmo nessa escala? Perfectíveis, eu não sei vocês, mas eu estou o espírito imperfeito agora. Eu digo que estou e não que sou, pois isso é temporário. Em breve, muito em breve, a gente chega à perfeição. E chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. E com vocês agora, o rap da despedida. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho, se inscrever e seguir a gente no Instagram, @canal Geração Espírita. Tchau! Testando. O que significa dizer que a... Falei certo? Esqueci. A 10ª classe é dos espúrios. Apesar de não compreenderem. E a última ordem dessa classe é a dos espíritos. Não, é a última classe dessa ordem. E a última classe dessa ordem. Eu já tô na dúvida.